Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui, mais um podcast da Educando Solar. É um prazer fazer esse podcast, tenho uma satisfação muito grande e a companhia de vocês também é uma coisa que me motiva demais e motiva a todos aqui da Educando Solar. Hoje o tema é um tema para alguns um pouco espinhoso, para outros libertador, mas para todo mundo vai ser um tema esclarecedor. Nós vamos falar de tributação. E isso é uma coisa que no Brasil mexe todo dia tem novidade, todo dia tem alguma coisa acontecendo. E por isso eu recebo hoje aqui o Dr. Rodolfo Dourado. Ele é advogado tributarista com mais de 10 anos de experiência, fundador do Rodolfo Dourado Advocacia e Consultoria, atua em soluções tributárias, empresariais e patrimoniais, com forte presença no agronegócio e no setor de energia fotovoltaica. Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui e participar do podcast da Educando Solar. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui e espero trazer um pouquinho de esclarecimento sobre um tema que está aí todo dia em evolução. Esse termo é interessante, né? Em evolução, porque não fica parado, né? Tributação não fica parada, estagnada, a mesma regra, não, tem sempre uma novidade. Exatamente. Nós temos um estudo recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que atualmente nós estamos aí falando de Brasil contando todos os municípios, estados, enfim, e a União. Nós temos aí em torno de 860 mil normas vigentes. Caramba! Não estamos falando em coisa que foi arquivada, em que já não vale mais, que já perdeu a sua vigência. Estamos falando do que está vigente. 860 mil. Exato. Cara, é surreal, né? É surreal. Rodolfo, e a gente está falando de mercados muito consolidados e mercados recém-descobertos, como o mercado de energia solar. Talvez esses mercados recém-descobertos, a ânsia por regular, por fazer a coisa acontecer, faz com que ele tenha muito mais regulações, é isso mesmo? Exato. Esse afã que o pessoal tem pela regulação, eu costumo dizer, aproveita enquanto você tá capinando o lote vazio. Porque a partir do momento que vem outros para trazer o limite, a coisa começa a complicar um pouco, o lucro vai diminuir, o custo vai aumentar por conta de obrigações que você precisa assumir. Uhum. Então traz toda uma necessidade que não era prevista e que por não ter antes, muitas das vezes ela não seria cobrada e não pode ser cobrada posteriormente. Então aproveita enquanto o campo está limpo para você. Beber água limpa, né? Exato. Vamos lá então, vamos pensar um pouquinho nesse mercado. E em outros podcasts a gente já falou muito da questão, apesar da gente estar direcionando para o mercado de energia solar, o nosso integrador, ele é um empresário. Antes de qualquer coisa, ele é um empresário. Perfeito. Então ele precisa ter uma empresa. Exato. Quais os cuidados? Vamos pegar do começo, né? Do comecinho ali. Quais os cuidados o nosso empresário tem que ter para abrir uma empresa no regime tributário correto no mercado de energia solar? Existe alguma particularidade para a abertura da empresa? Ou é padrão? Como é que é isso aí? Maravilha. Esse é um tema, trazendo a gente aí bem para o início, não empreenda no seu CPF. Eu costumo dizer, é melhor você empreender no CNPJ alheio, arruma um sócio, arruma alguém que já tem um CNPJ e vai ganhar dinheiro junto com ele, do que começar a produzir uma atividade empresarial ali, até por vezes como profissional liberal, no seu CPF, porque o rombo pode vir muito maior posteriormente. A questão do regime tributário, ela está muito ligada com a forma que você quer começar, a forma que você é capaz de começar a sua empresa. Então, ali fica muito bem delimitado quando a gente vai iniciar ali o aporte vai ser pequeno, vamos fazer um negócio gerar renda para ele mesmo se crescer. É o Simples Nacional.
Não tem como fugir. Não tem como fugir. Às vezes o MEI, se for uma coisa muito pequena, ou o MEI nem se enquadra nisso aí. O MEI ele é interessante para o prestador de serviço na energia, no mercado O fotovoltaico. montador, por exemplo. Ele vai vender a mão de obra dele só. Exato. Ele vai ser contratado ali para uma montagem específica, para uma manutenção, para uma limpeza de placa solar. Tá. Esse seria o cenário do MEI. Mas para fazer um serviço, até o de instalações iniciais ali, uma instalação residencial que seja num sistema ali de 300 kW, que é um dos menores, já não começa a ser interessante, porque ele vai começar a gerar aí valores na casa de 8 mil por instalação, 7 mil, 10, então assim, a coisa começa a complicar. Se ele vai fazendo 2, 3 instalações por mês, logo ele já estourou o MEI. Então isso já começa a gerar problema. Entendi. Então, é realmente começar com o simples, não tem como fugir disso. Agora, uma vez dentro do regime tributário, você só muda de regime anualmente, é isso, né? Ou não? Você consegue mudar ao longo do ano? É possível, a regra, via de regra, você faz a opção sempre antes de iniciar o próximo ano fiscal. Tá. Mas há situações que nos permitem que essa alteração seja feita no decorrer do ano. Então, começou, a empresa prosperou bastante, vamos tá prestes aí a estourar o teto do Simples, por exemplo. Pode escolher mudar para o lucro presumido, para o lucro real, antes da hora, antes de ter que esperar alguma situação nesse sentido. E tudo com base, é o que eu costumo dizer, tudo com base em planejamento. Faça sempre tendo uma prevenção, sempre consulte antes para resolver, do que faça depois para resolver um problema lá na frente. E aí você falou uma coisa muito certa, né, pessoal? Temos que planejar. Olha que a gente está falando só de abertura de empresa aqui. Mas mesmo a abertura da empresa deve ser planejada. Planeja-se, faz-se uma previsão de receita para entender em qual regime tributário você vai se encaixar. E, eventualmente, nossa, eu estou com uma perspectiva muito grande. Chama o advogado tributarista ou mesmo um contador que pode te auxiliar nisso, né? Para ele te auxiliar nisso aí. Agora, essa dica aqui do Dr. Rodolfo foi valiosa. Não abra no seu CPF, porque aí é um tiro no pé, né, Rodolfo? Você fazer todas aquelas despesas em nome da sua pessoa física, tá doido, o governo vai ficar de olho em você. Com certeza. E nós estamos falando aí quando a gente pensa no CPF, nós temos uma limitação que logo você atinge o teto da tributação. Então ali, você começou a render contratos ali de 6, 7 mil por mês, você já está falando em pagar 27,5% só de imposto de renda. Então a coisa já começa a ficar ruim, enquanto a nossa alíquota inicial de Simples Nacional, ela gira ali em torno, aí vai depender do tipo de atividade, ela vai girar em torno ali de 4,5% a 6%, essa é a alíquota inicial. Olha e aí no Simples nós estamos falando de todos os impostos que são atribuídos à atividade. Aí vai entrar o imposto de renda, vai entrar a contribuição social, o PIS e COFINS, o ISS para quem presta serviço, o ICMS para quem vende produto. Então, você pagar tudo isso, toda essa gama de tributos com 6% do que você fatura e pagar 27,5% porque fez no CPF... Não faz sentido, né? É bem lógico. E os ramos de atividade do mercado solar para uma empresa do Simples Nacional, quais são eles, você sabe dizer? No Simples Nacional, o melhor cenário quando a gente fala de Simples é trabalhar com são empresas de instalação de estrutura solar, de energia solar, que estão ali em estruturas iniciais, né? Estruturas de pequeno porte mesmo. É o pessoal que está voltado ali para energia residencial, tá voltado... Telhado ali, ou pequenas usinas solo, Exato. né? Perfeito. Quando a gente começa a subir esse patamar, já vai ficando interessante trabalharmos ali com o lucro presumido ou com o lucro real. E aí vai depender de qual ramo nós estamos falando dentro do mercado de energia fotovoltaica, que é ou para o instalador, ou para quem está querendo construir uma usina, o investidor que quer construir uma usina para vender a energia mais barata, ou ali para quem é indústria e aí quer vender os insumos para poder alimentar todo esse mercado. Porque aí você tem os elos da cadeia, né? Normalmente a gente olha muito a última etapa na cadeia do solar, que é quem vai montar a usina, que é o que a gente chama do integrador, né? Que ele compra das indústrias, né, os produtos e revende para o consumidor final,
agregado a isso é um serviço que ele também vai e monta. Né? Então, você está falando aí você tem o distribuidor aí no meio e tal também, mas na verdade o integrador é essa pessoa que vai para lá. Sim. Então, quer dizer, ele tem uma atividade de revenda e de serviço, né? Porque ele compra, revende e o serviço. Então, realmente, o Simples Nacional atende bem as especificidades para esse caso, né? Sim, para quem quer faturar até 4,8 milhões ano, o Simples Nacional é o melhor critério ali. Mas aí, quando a gente começa a aproximar desse teto, aí eu sempre convido o empresário a fazer um planejamento tributário, porque a alíquota do Simples, ela vai subindo gradativamente. Nós temos ali a primeira faixa, um teto de 180 mil ano, o segundo teto 360, o terceiro 720, até chegar nesse teto de 4 milhões e 800, que aí você é obrigado a mudar de regime. No caso, conforme a gente vai avançando, para cada teto desse uma alíquota diferente. E essa alíquota, quanto mais alta ela vai se tornando, ela começa a se tornar ali, digamos, não tanto saudável. Aí eu já começo a alertar o empresário a olhar ali para... Vamos pensar em trazer essa empresa para o lucro real e ver se a gente tem uma geração de despesa que dá uma saúde, um fôlego melhor e a gente traz. Exato. Quer dizer, não é esperar chegar no teto. Exato. Às vezes você consegue fazer esse movimento antes mesmo, porque já não justifica. E olha só que importante. Requer planejamento e requer gestão. Antecipadamente. Exato. É fundamental, então, Rodolfo, a gente trabalhar sempre antes, chamar o empresário para realmente fazer a gestão. Vamos olhar para os números, vamos olhar para o futuro, uma previsão e fazer conta. Então, é basicamente isso. Exato. Ainda mais quando nós pegamos esse tipo de mercado, há formas de trabalhar com previsibilidade de receita. Então é muito tranquilo. Para quem está, o investidor ali que montou sua usina, está vendendo crédito, ele tem uma projeção, uma prospecção que ele sabe que dali para o fim do ano, ele tem um valor X que ele vai conseguir trazer de receita e tem o que ele vai fazer de investimento para aumentar isso, para incrementar essa receita dele. Então dá sempre para a gente poder trabalhar com planejamento, com estudo, com possibilidades. Dá para a gente, quando a gente fala do ano corrente e não dá nenhuma dessas exceções que é obrigado a trocar o regime tributário no meio do caminho, nós sempre trabalhamos ali com situações que a gente pode brincar com os números. Você tem um ano que você pode sentar e falar assim, o que eu preciso fazer para eu sair do simples e passar para o presumido? O que eu preciso fazer para sair daqui e ir para o lucro real? Então você consegue testar de todas as formas, trazendo todas as nuances do negócio. Isso que você está comentando é fantástico, né? Para quem gosta de planejar, porque o empresariado brasileiro ele é muito empreendedor, mas pouco gestor. Né? Então, você fala para ele, vamos fazer, ele faz. Mas você fala, vamos sentar para olhar números, ele vai te dar alguma desculpa e não vai querer sentar. Mas quando ele planeja, ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro em não pagando a mais. Né? Então, quer dizer, você traz para hoje todos os cenários e fala, ó, se acontecer isso, a gente tem que migrar para cá, ou não deixe acontecer disso, faça o seu caminho nesse aqui. Quer dizer, você consegue prever muitas coisas que, sem um planejamento, você iria bancar financeiramente isso aí. Você já teve casos assim, que ele não planejou e pagou a mais? Já, com certeza. Isso aí a gente tem de sobra. O que a gente mais costuma ouvir é, nossa, se eu tivesse planejado antes, se eu tivesse sentado antes, se eu tivesse te conhecido antes, às vezes o cenário estaria um pouco diferente. Por conta desse afã, o empresário brasileiro, ele tem muito esse espírito aventureiro. Eu quero fazer, eu quero desbravar, eu quero dominar, eu quero chegar, eu quero ser o primeiro. E se ele souber que quando ele planeja, ele consegue manter esse espírito, mas ele vai começar a executar um planejamento que aquele patamar que ele sentou para olhar foi garantido, e a partir daquele patamar que já está garantido, ele pode desbravar, pode se aventurar e alcançar mais. E é muito legal quando você planeja e as coisas vão dando certo. Com certeza. Né? É muito gostoso e é motivador, né? Uhum. É muito ruim você deixar a Lazeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né?
caramba, eu no final do ano é que eu vejo, a cada 3 meses que apuro o resultado, é que eu vejo como é que tá a situação, ou toda vez que chega um imposto, eu vou pagando porque falou que tem que pagar e esquece de tomar a rédea do negócio, né? Exato, exato. Eu digo que o empresário ele tem que ter pelo menos 2 parceiros. É o contador e o jurídico dele. Esses 2 braços desse corpo chamado empresa precisa estar muito próximo e precisa ser estratégico mesmo. Ele precisa estar ali com uma reunião pelo menos mensal para falar, os números da empresa estão assim, se continuarmos assim, o caminho é esse, se melhorarmos o caminho, se fizermos essa mudança, o caminho vai para outro rumo. Então o empresário ele tem muito a ganhar e nada a perder. Entendi. Legal isso, né? Muito bem, ô Rodolfo. Então criamos a empresa. Agora vamos começar a atuar na área. Estamos lá atuando, tá tudo certo. O governo é criativo, não é? Bastante. Bastante. Né? Estamos falando do país que nós pagamos o imposto por comprar o imóvel, pagamos o imposto para morar no imóvel anualmente, pagamos o imposto, as taxas para manter aquele imóvel sendo bem servido pelo serviço municipal, ou seja, pelo mesmo bem você está continuamente pagando, ou seja, no fim das contas praticamente nunca vai ser seu. Sempre tem uma nova despesa, uma novidade, e isso sem contar exatamente isso que você disse, a criatividade do governo. É muita. E no mercado de energia solar, que o mercado ainda está amadurecendo, é um mercado novo, teve uma forte regulação agora em 2022, né? E muitas discussões, muitas coisas sérias e bobagens sendo faladas ao mesmo tempo. Como é que você está enxergando sob a ótica da tributação para o mercado de energia solar? Olha, é um mercado... Quando nós falamos no mercado de energia solar, para o cenário atual e o que vem agora com a reforma tributária, eu diria que está no mínimo desafiador. Por quê? Com essa, nós estamos pegando o sistema atual e estamos condensando 4 impostos em 2. 4 tributos em 2. Isso de forma ampla, né? Com a reforma. Exato. Certo. Perfeito. Estamos tirando aí o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS e parte do IPI. O IPI ainda vai continuar, mas parte dele vai ser suprimida. Para criar o IBS e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto sobre Bens e Serviços. Quando nós trazemos isso para o mercado de energia fotovoltaica, essa unificação de tributação, ela pode ser um pouco salutar para os grandes players, para quem tá, para a indústria, para quem está com grandes instalações, para quem faz grandes projetos. E para os pequenos players, ela vai trazer esse desafio porque um dos benefícios que vão ser suprimidos com essa unificação, nós vamos ter toda a alíquota vai ser por cenário, vai ser pro cenário nacional. Nós não teremos mais essa diferenciação do cenário, do que é o cenário estadual. Essa diferenciação só vai acontecer de quem recebe. Então, nós vamos partir de um cenário aqui de pagar 26,5%, que é o que está se esperando como teto de IBS e CBS, e vai suprimir as particularidades de cada um dos estados. Então, hoje o ICMS ele tem um benefício, uma isenção fiscal para os microinversores. Então, existe essa isenção que é um benefício fantástico para o mercado de energia fotovoltaica. Com a reforma tributária, esse benefício ele tem grandíssimas chances de ser suprimido. E acaba que agora os benefícios serão em nível nacional. Não vai ter mais o estado entrando naquela guerra de falar, cara, eu vou te dar o benefício se você vier para cá. Exato. A chamada guerra fiscal, né, dos estados, ela tende a acabar. Essa reforma ela não é uma reforma integral do sistema tributário. Ela está tratando do que a gente chama de... Ela está sendo muito apelidada de reforma do consumo, porque ela está mexendo exatamente nos impostos que tratam disso, seja o consumo de bens, seja o consumo de serviços. Então, essa parte de ter o Estado ter um atrativo para chamar a empresa vai começar a ficar difícil de ser feita. Não sabemos aí se haverá algum mecanismo que vai ser criado. Isso costuma acontecer porque nós estamos falando de um jogo que está começando. Certo.
Ainda as regras a transição, o regime de transição começa ano que vem. Mas esse ano nós já temos aí, a partir de junho, o governo federal, perdão, ele convidou 500 grandes empresas para já ir testando os sistemas, conhecendo como é que vai ser o novo layout e dando suas opiniões para poder melhorar. Então nós já temos algo em andamento. Então, quando a coisa começar a rodar, pode ser que algo venha, mas não podemos contar com o pote de ouro no fim do arco-íris. Aí, vamos lá. Então, vai ter uma reforma, o governo estadual vai perder força nessa briga, vamos falar assim. O consumidor final, nessa perda de isenção, acaba que vai ficar com um produto um pouco mais caro. Com certeza. Estamos falando especificamente agora do solar, né? Uhum. Só que, por outro lado, vai ser um produto que vai ter um preço mais ou menos equalizado no Brasil inteiro. É isso? Exato. Vai ser, pelo menos do ponto de vista tributário, aí talvez outros fatores vão trazer essa diferenciação, como a logística, como a produção, a distribuição. Então, assim, tudo vai depender de outros fatores do que não a tributação. Só que é aquele cenário. Quando falamos em tributação, ela sempre vai começar... Nunca vai ser priorizado o mínimo, sempre vai priorizar o teto. Historicamente falando, nós não tivemos uma reforma, uma medida de grande porte que foi tomada em termos tributários que reduziu a carga. Ou ela sempre igualou com a anterior, ou ela aumentou um pouquinho. Então, sempre a sardinha sempre cai na panela, no prato do governo. Sempre. Por que será, né? Qual é o elo mais forte dessa briga, né? Mas o legal, então você tem essa parte da reforma, que tem essa troca de impostos aí, de tributos. E você tem as guerras tributárias específicas do setor, que o governo foi taxando, a tal da taxa do sol, é o fio B, né? Sim. Quer dizer, que o governo foi criando modelos aí, criando taxas, porque ele entendeu que o consumo estava aumentando demais, o volume está aumentando, e eu quero também um pedaço para mim. Por outro lado, tem as concessionárias que brigam, de certa forma, elas têm parte da razão, porque a estrutura é toda delas, né? Então, acaba que a energia fotovoltaica utiliza as estruturas das concessionárias. Aqui eu não estou entrando no mérito se o tamanho do imposto, o valor do imposto está certo ou não está certo. Só mesmo a justificativa da guerra entre elas. Você está vendo alguma luz no fim do túnel que vai facilitar a vida do mercado de energia solar fora da reforma tributária, nessa parte tributária, ou você está vendo mais confusão vindo aí pela frente? Então, com esse cenário novo, nós estamos entrando em mais um campo para a gente poder capinar. Por quê? Hoje nós temos todo um cenário estabelecido. Haja inchada, então. Haja inchada, não para. Hoje nós temos um cenário estabelecido. Então eu sei aonde o ICMS prejudica o meu cliente, eu sei aonde eu posso brigar por ele e eu sei o que eu posso fazer por isso. Num cenário de reforma tributária, e isso tem grandes equipes de renome que está estudando isso diariamente e trazendo novos estudos para nós. Diante dessa reforma tributária, o jogo zera. Então eu estou trazendo novos impostos, novas regras, novas situações que, por conta de não se mexer num cenário total, vão estar submetidas a algumas regras anteriores. Então, quando a gente começa a olhar essas regras anteriores que estão na Constituição e ver o que está sendo aprontado agora para a reforma do consumo, eu falo, cara, mas isso daqui vai me dar uma ação judicial, isso daqui vai me dar um problema, isso daqui vai dar uma canseira para esse cliente, para aquele outro cliente. Então, a gente já consegue prever um cenário de muito desafio nesse ponto de vamos mexer esse doce agora e vamos estudar a reforma agora com o que já tem e já se preparar para começar o mais redondo possível, porque na hora que começar, a chance de estourar problema vai vir e ela vai vir de carro. E é natural, porque é algo novo. Sim. Né? É uma mexida muito, muito nova. Então vão vir situações que não foram previstas, é óbvio. Que aí começam os penduricalhos também na lei, né?
E aí vai amarrando. Isso aqui não, peraí que vamos discutir. Isso aqui não estava previsto, vamos discutir. Agora, vai ter que ter muita paciência. Com certeza. O mercado solar já vem de uma briga, especialmente de 2022 para cá, né? Uma luta com as concessionárias e com o governo. Então, isso aí está longe do fim, doutor. É isso? É isso que você quer dizer para a gente? Vou trazer só um dado aqui. Eu fiz questão de separar. Com a regulamentação de 2022, nós tínhamos um limite aqui de isenção. Deixa eu só puxar o dado aqui certo. Eu deixei anotado porque sempre são aqui. Os benefícios que a gente tem de geração distribuída, a Lei 14.300 de 2022, ela estabelecia que o limite era de até 3 megawatts. Uhum. Né? Esse era o limite. A reforma tributária, a emenda constitucional já prevê uma redução de 3 para 1. Ainda vai ter isso. Isso daqui já vai... Já é certo. Já é certo. Então, fora esse cenário, além desse cenário, por exemplo, o imposto sobre bens e serviços ele vai incidir sobre a locação, sobre o arrendamento. Quem está fazendo a usina em terra de terceiro, vou arrendar uma terra aqui, vou montar a usina, vou pagando arrendamento e tudo mais. Quem está fazendo desse jeito vai ter o IBS em cima do arrendamento. Então... Que beleza, né? Quer dizer, todo aquele discurso de que a reforma tributária vai acabar com imposto sobre imposto, esquece, vai continuar escalando. Verdade, assim, também não vamos ser aqui a bruxa que vai trazer só os pesadelos que vêm, né? A vantagem, sim, na reforma. Por exemplo, nós temos a simplificação e uniformização do sistema. Então, hoje nós não vamos... o fato de não ter um ICMS para cada estado, ou cada estado ali regulamentar como que vai ser a sua cobrança, é uma só para todo mundo. Isso simplifica Então, demais, simplifica bastante. Hoje, por exemplo, na área tributária, quando nós vamos falar de um estudo tributário, para planejamento que seja, isso é para qualquer negócio. É necessário, muitas das vezes, contratar um profissional especializado somente no ICMS por conta dessas particularidades de estado para estado. Então, é uma área que são situações que demandam muito e que vão trazer essa simplificação. Hoje, por exemplo, nós não temos... Aliás, com a reforma, vai ser mantido o REID e também o crédito tributário ele vai ser recuperado de uma forma não cumulativa plena. Então, são vantagens que nós vamos ter com a instituição que dá para contrabalancear, mas o cenário ainda assim é de mais trabalho do que de mais solução, mais mordomia, digamos assim. E eu vejo muito assim, né? De uma maneira, a reforma tributária, como tudo que você faz para um universo muito grande de atuação, você vai ter as áreas em que ela vai mais ajudar do que prejudicar e outras áreas que vai prejudicar mais do que ajudar. Isso é natural porque você está trabalhando com um universo muito variável de empresas, de regras e tudo mais. Na sua visão, você acha que o mercado fotovoltaico, o mercado de energia solar, dentro do contexto da reforma, ele entra mais no sentido de, cara, eu acho que a reforma realmente vai melhorar? Ou tá naquela média inferior que fala, cara, infelizmente, para o mercado de energia solar, a gente vai precisar capinar mais, vai precisar brigar mais, porque num primeiro momento ele vai vir para atrapalhar um pouco mais? Aí nós precisamos olhar para dentro do mercado fotovoltaico e meio que separar o pessoal. Tá. Hoje a gente vê muita gente boa trabalhando em estruturas menores, fazendo ali as instalações mais regionais e pouca gente como grandes players. Então, quando a gente vai pegar uma proporção, tem muita gente na parte de baixo da tributação, do lucro presumido aqui pro simples, do que para chegar no lucro real. Até mesmo porque isso foi uma característica da própria regra do jogo, quando as inversões de fluxo das concessionárias, acabou que ficou mais fácil fazer usinas menores, tem uma aprovação teoricamente mais rápida, a gente está vendo que nem isso está acontecendo, mas enfim. Então, quer dizer, consolida-se um volume maior de usinas menores, né? Perfeito. E esse, eu vejo, pro mercado fotovoltaico, ele tem
ele tem um grande campo para poder desbravar, que é no consumidor, no próprio consumidor. O consumidor, ele precisa dessa conscientização. Eu mesmo sou um exemplo disso, que eu só fui aderir ao mercado fotovoltaico para minha casa depois que a empresa que eu escolhi, o pessoal sentou comigo e falou assim, não, você não precisa pensar num sistema grande, que eu tava pensando, não, eu quero produzir 2.000 quilowatts no teto da minha casa, porque eu vou pôr para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra, para o comércio, não sei o quê. E eles falaram, não, calma, faz só o seu que você vai ver que você vai ter benefício, vai ter economia. Quando eu coloquei na ponta do lápis, era bem o que a gente estava conversando anteriormente, quando eu sentei e fiz a projeção, eu falei, cara, é melhor eu pagar a parcela do financiamento do que eu pagar minha energia. Sim, sim. Então, esse mercado, essa atitude de conscientização do consumidor final, ela é necessária para uma expansão do próprio mercado. Quando nós viemos para a parte da tributação, ela vai ser muito boa para quem, como eu mencionei e repito, ela vai ser muito boa para os grandes players, para quem está com a indústria, para quem está fazendo grandes instalações, ela vai trazer mecanismos perfeitos, maravilhosos. Agora, pro menor produtor, vai ser um desafio em encontrar esse equilíbrio com esses benefícios que a gente já tem hoje e que fatalmente serão suprimidos. E nós não estamos vendo ainda, até hoje, até aqui, nós não temos uma sinalização de que haverá uma substituição do Convênio 101 do ICMS para poder manter essa isenção dos microinversores. Então, ainda não houve uma sinalização. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós temos até 2033 para finalizar essa fase de transição de um regime para o outro. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa simplificação de tributação com a reforma tributária, nós vamos ter um limbo aí de 7 anos e que nós vamos conviver com 2 sistemas tributários diferentes. Então, precisamos ter todo esse cuidado. Os contadores devem estar adorando, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você comentou uma coisa importante, eu gostaria de reforçar o convite. Nós fizemos um episódio aqui no nosso podcast da Educando Solar, onde a gente falou só sobre financiamentos de projetos vinculados à área de energia solar. E na época que eu fiz essa entrevista, tinha dinheiro sobrando, porque o pessoal não conhecia as fontes de financiamento. Uhum. E além de ter dinheiro sobrando, a conta era simples assim. O valor que você paga de energia hoje, você paga o mínimo da concessionária mais o financiamento e mesmo assim ainda fica mais barato. Quer dizer, você não precisa nem desembolsar seu próprio capital. Pode buscar um financiamento específico para isso, que a conta vai fechar. E vai fechar mesmo com todas as tributações que foram sendo colocadas. Quem fez lá atrás, antes de 22, então, tá nadando de braçada, né? Já até pagou o financiamento, o investimento. Já teve o payback. Já teve o payback. Quem fez agora? Mas tem fio B, mas tem as outras tributações. Cara, mas mesmo assim vale a pena. E fica aqui o convite para vocês assistirem aqui no YouTube da Educando Solar esse podcast, né? Falando só sobre financiamentos de projetos vinculados à energia solar. E a conta é muito bonita, porque mesmo, né, a conta sempre vai ficar a favor. E a gente tem alguns parceiros nossos aqui, Rodolfo, que é interessante dentro dessa conta aí, só fugindo um pouquinho do tributário para o financeiro, porque acaba que um tá ligado direto ao outro, né? Com certeza. Tem um parceiro nosso que fez um comparativo entre uma usina de investimento, o retorno que uma usina de investimento dá versus o retorno que um imóvel dá. No aluguel, por exemplo. Você vai vender usina ou você vai alugar? Né? Então, ele comparando as duas coisas assim, o da usina de investimento é algo bem maior, coisa de 3 vezes mais o retorno, né? Então, o imóvel mais ou menos na faixa de 0,5%, 0,8% quando é muito, a usina já está na faixa de 1,5%, 2% de retorno, né? Às vezes até 2,5%, dependendo de onde for. Então, assim, tem muito desconhecimento ainda, né, no mercado, mas é uma coisa que realmente vale a pena fazer a conta, mesmo com as novidades de tributação vindo por aí, né? É essa a sua percepção também? Com certeza, com certeza. Eu fiquei um pouco assustado, que quando eu fiz o lá de casa, eu fui fazer o financiamento, aí tem toda aquela etapa de aprovação e tudo mais. Juro, as perguntas que me fizeram: quanto você ganha, qual é a sua renda mensal, qual é o seu patrimônio,
qual é o tamanho do sistema que você quer colocar, o seu endereço, o seu nome e o seu documento. Passe essas informações, seu financiamento é aprovado. É muito simples. Foi muito mais fácil. Muito simples. Não tem a burocracia. A gente está acostumado com um financiamento de carro que puxa ficha demais. Financiamento de imóvel, então, nem se fala. Você fica uma semana buscando certidões negativas para poder financiar, né? Perfeito, perfeito. O cenário ele é muito, muito diferente porque quando eu vi que era dessa forma, eu falei assim, bom, a conta ela é muito simples. O próprio financiamento entende, bom, se ele paga 500, 600 reais de conta de energia solar e ele vai fazer um financiamento com uma parcela de 500 reais, ele tem dinheiro. Ele tem o dinheiro para pagar a parcela. Simples assim. Simples assim, pronto. Exatamente. Rodolfo, e como é que você me diz na parte de créditos tributários? Como é que funciona isso aí? Então, quando nós tratamos a parte de creditamento tributário, nós estamos pisando num campo muito amplo, que ele tem aí os seus meandros, tem muitos detalhes e que a gente ainda não sabe como que vai ficar a prática efetiva com a reforma. Uhum. Atualmente, nós temos alguns detalhes que são os nossos calos, né? A pedra no nosso sapato. Por exemplo, no estado de Goiás, hoje, nós teríamos grandes chances de poder estar aproveitando muito crédito de ICMS. Tem muita gente que tem muita capacidade de juntar. Porém, o estado de Goiás, ele só aceita esse aproveitamento de crédito, só aceita essa venda de crédito para outra empresa, essa transferência, né, de crédito, se houver uma legislação com esse fim específico por um tempo determinado. A última vez que nós tivemos esse tipo de legislação aqui no estado de Goiás foi em 2018. Então já são 7 anos, não temos perspectiva de uma próxima, e hoje o estado só se admite você utilizar o crédito tributário se for para adquirir bem para uso próprio. Então, você tem um crédito, você tem lá a sua indústria, está produzindo, você tem a sua energia solar, você tem a sua empresa de instalação de energia solar, tem o seu créditozinho lá de ICMS, está acumulando porque você não tá gastando. Ah, preciso comprar uma máquina nova aqui para a empresa, dá para utilizar o creditamento e tudo mais. Quem tem direito ao crédito, então, de ICMS é quem tem grandes usinas fotovoltaicas. Não, o direito ao crédito o crédito de ICMS ele vem pela operação de compra e venda de produtos. Certo. Então, quem trabalha nessa parte, né, nessa parte da operação... É o dono da usina de investimento, por exemplo. Exato. Ele que está vendendo. No caso da usina de investimento, ele vai ter o creditamento por conta da venda da energia. A indústria vai ter por conta... A indústria não. O instalador vai ter por conta da venda da estrutura que ele mesmo instala. Tá. Então, emitindo a nota fiscal, precisa ir fazendo esse encontro de contas entre o que você adquire e o que você vende, fazendo para ver o que é possível. Então, não é só da energia, da estrutura, por exemplo, também, de tudo que está envolvido no mercado, você pode se creditar disso, só que só o sócio principal, ou o dono da empresa é que pode tirar, ou a própria empresa, que pode ter aproveitar esse crédito em benefício dela própria com a aquisição de algum outro bem, patrimônio, alguma coisa assim. Exato. Perfeitamente. Esse é o raciocínio. Ele não consegue ser remunerado por esse crédito de ICMS, não. Sem essa legislação específica. E tem algum estado na federação que tem as legislações específicas? Por conta do sistema atual, cada estado tem a sua... tá ao crivo de cada estado abrir ou não. Uhum. Só que hoje, qual que é a dificuldade que eu vejo nessa sistemática? Os estados, ao mesmo tempo que eles devem crédito para as empresas, enfim... Ao mesmo tempo que eles têm esse cenário, eles querem receber os impostos. Os créditos, muitas das vezes, são utilizados para pagar o imposto. Uhum. Vou aproveitar que eu tenho um crédito aqui, vamos pagar essa boleta desse mês aqui. O Estado não quer esse cenário. Por quê? Ele precisa rodar. Sim. Então, por conta disso, todo esse condicionamento, toda a dificuldade que existe no sistema de precatórios, por exemplo, quando você tem um precatório estadual, poderia utilizar também, mas a legislação ela sempre vem para poder dar essa roupagem. Ou quando a gente fala em cenário federal, aí a coisa muda um pouco.
Hoje a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela aceita fazer negociações que envolvam créditos, mas aí ela foi talvez ali mais vitoriosa no entendimento que ela aplicou. Ela falou, não, a gente aceita a utilização do crédito, mas até 92% do débito. Pelo menos 8% você precisa desembolsar. Então ela não deixa de ganhar o dinheirinho dela ali, alguma coisa ou outra num débito fiscal, mas ela sim ainda permite. Mas aí quando a gente fala de esfera federal, também já não é mais ICMS, aí a gente está falando de... Aí estamos falando de IPI, de PIS e COFINS, imposto de renda, contribuição social e vai embora. Aí vai embora, que tem mais um hiato também. 800, eu estou ainda encabulado com o número 860 mil normas tributárias vigentes. É muita coisa, gente, é muita coisa. Estamos pensando aí, ó, só para poder... São 5 mil e poucos municípios. Isso, né? 5.650, se eu não estou enganado. 26 estados e o Distrito Federal. E a União. Aí dentro da União nós estamos falando aí de vários órgãos, aí o que tem normas que vão implicar de natureza tributária. Mas é muita coisa. Muita coisa. Concordo. Muita coisa. Certeza que tem imposto duplicado ali, que ninguém não tem nem jeito de fazer um pente fino nisso aí. Aí a gente entra no outro dado. O mesmo Instituto, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em novembro do ano passado, ele trouxe o estudo que foi o seguinte: 95% das empresas possuem valores a recuperar porque pagou imposto errado. Você pensar que 95% dos CNPJs ativos, ou até dos inativos que o pessoal ali... Já encerrou, né? Encerrou, às vezes quebrou porque não estava dando conta de pagar o imposto. Deixou de pegar por falta de conhecimento. Prevenção. Nossa, caramba. É isso aí, tá vendo? O pessoal que tá começando agora, comecem certo. Senão vai começar a pagar imposto de forma duplicada, desnecessária, e vai consumir no caixa da sua empresa. Em vez de você estar gerando riqueza para você está gerando riqueza para o governo. Não é legal. O governo tem a parte dele, tudo bem, mas é melhor você gerar riqueza para você. Eu costumo dizer que nós temos um sócio ocioso e exigente. E gastão. Cara, mas é muito legal essa parte de tributação. Rodolfo, mas não tem jeito. O empreendedor tem que procurar ajuda. Ele não dá conta de entender isso tudo sozinho. Se ele for tentar fazer sozinho, sem conhecimento, ele vai fazer errado. Né? Então o principal profissional que vai inicialmente é o contador e depois um jurídico competente. É isso mesmo o caminho. Exato, o caminho é esse. Não tem muito para onde correr. E nesse cenário, por exemplo, uma escolha errada para quem está começando. Você que está no Simples Nacional, vai iniciar a sua empresa. Bom, eu vou iniciar ali, eu vou pegar o anexo 3 ou o anexo 5, que são os dois capazes de comportar atividade de energia solar. Se você escolher errado, você está sujeito a pagar 10% a mais de imposto. Caramba! E qual que é a diferença dos dois anexos aqui? A diferença que nós temos é que, nós estamos trabalhando com a instalação, com a parte de instalação, e o outro nós já envolvemos a parte de consumo também, a parte da venda do bem. Então, somente a prestação de serviço e o outro entra a parte de venda da estrutura. Juntamente, entendeu? Uhum. Então, são dois cenários que, se você pisa em falso, eu vou começar só prestando o serviço. Então, você tem que tomar cuidado com a nota que você emite, com a nota que vem de entrada, porque se ela vier errado e ficar caracterizado que na operação o material rodou pela sua empresa para poder ir para o consumidor final, você pode estar se enquadrando de um para ir para o outro. Então, tem todo um cuidado ali da própria operação mesmo que... Eu posso, tentando resumir isso aí, eu posso interpretar da seguinte forma. O cenário mais simples, vamos chamar assim, é aquele em que você entra só com o serviço. E se os produtos, o consumidor final tem que comprar direto do distribuidor ou direto, não pode passar pela minha empresa, é isso? Isso, perfeito. E o outro não. Aí eu centralizo tudo em mim, você como consumidor final pode comprar tudo de mim, eu vou te fornecer o produto, eu vou comprar do fornecedor, então eu faço produto e serviço. E o primeiro caso seria só serviço? Seria mais ou menos esse isso. cenário, exatamente.
Volto no meu exemplo. Quando eu adquiri, o financiamento foi pago direto para a indústria vai entregar o material na minha casa e quando o material chegar, a empresa que eu contratei para instalar vem para instalar. Ah, tá. Perfeito? Perfeito. No outro cenário, a própria, ao invés de eu comprar ele daqui da indústria, eu já compraria aqui direto, fecharia Você o centraliza pacote numa aqui, empresa só. ela já vinha com o material, com a instalação e tudo. E é um detalhe, né? Porque às vezes a própria empresa fala, não, mas eu já tenho os contatos todos e tudo mais. Cara, determina a forma como você trabalhar. É de novo falando do planejamento. Você como empresa pode até fazer o meio de campo. Pera aí, Rodolfo, olha, você vai comprar direto dessa indústria aqui. Ela é parceira minha, de confiança, tá aqui o catálogo dela e tudo mais. Só que você paga direto para ela, tá? Então ela vai mandar um orçamento, mas é parceira, né? Quer dizer, aí ele vai pagar uma tributação X. Agora fala, não, compra tudo de mim, tributação Y. Perfeito. E tá tudo certo, desde que você se enquadre naquilo que você tá fazendo. Exatamente. Não adianta, às vezes, qual que é o cenário? O empresário, ele estuda, ele entende que o mercado dele vai ser só o da prestação de serviço. Ele começa a atividade dele, tá rodando ali, tá legal, tá bacana, só que ele descobre que a 2 quarteirões da sede dele tem uma indústria que vende. Ele fala, bom, a indústria está aqui, eu não vou ter que gastar nem com logística. Eu já adquiro o material deles aqui e começo a fazer, só porque ele já optou por fazer a tributação dele somente para prestação de serviço. Então, por conta ali de um detalhe no meio do caminho, que ele não se interessou em procurar antes, não sabia que era necessário, de novo, voltamos na tecla, planeje. Ele não sabia que era necessário, no meio do caminho ele descobriu que a operação dele poderia estar mais robusta e completa, entregando um melhor resultado, que se ele soubesse antes, ele teria precificado corretamente, ele teria trabalhado melhor essa estrutura tributária, ele teria pensado em talvez, bom, vou abrir um CNPJ para adquirir os bens, vou ficar com um CNPJ para prestar o serviço. Entendi. E a minha própria empresa parceira que vai entregar esses bens lá, pensando ali em alguma estrutura que ele conseguisse ganhar nas duas pontas. Então, são todos cenários de mercado e de tributação que quando você senta, conversa e estuda, você casa uma solução muito melhor. Rodolfo, vamos tentar pegar um exemplo aqui que eu acho que é como o empresário pensa. Ele não pensa desse jeito, infelizmente. Essa é a dica, né? Esse é o melhor caminho. Mas hoje ele começa falando assim, eu vou pagar menos imposto, abrir só como prestador de serviço. Aí tá lá a indústria, 2 quarteirões da casa dele, ou da loja dele, ele falou, cara, eu vou começar a comprar, porque eu vou começar a pôr uma margem em cima do produto também. A indústria vai fazer mais barato para mim, eu vou pôr uma margem em cima do produto, e aí já que eu vou comprar módulo, eu vou comprar inversor também, então eu já vou vender um pacote. Não conversou com o contador, não conversou com o departamento jurídico, só fez a conta na cabeça dele porque o empresário brasileiro ele é solitário, negociou com a indústria começou a emitir nota para ele e ele começou a fazer essa movimentação. E aí ele viu que precificou corretamente, teve um desempenho estratégico interessante porque começou a ter pronta entrega, a entregar mais rápido, não dependia de ninguém, ele foi gerando um estoque, aquilo foi ficando bacana. Vamos pensar que ele foi gerando o negócio dele legal, mas não mudou o regime tributário, no anexo do Simples Nacional. E a coisa foi fluindo. O governo vai ficar sabendo disso? O governo tem 5 anos para recuperar todas as operações que ele fez. Então, você pensando que vamos estabelecer números aqui para poder ficar fácil o exemplo. Tá. Vamos supor que essa empresa começou em janeiro. Em março ele descobriu essa oportunidade de agregar valor no trabalho dele, adquirindo as peças e vendendo o pacote. Tá. De março até agosto ele está vendendo esse kit completo. O governo tem até março nós estamos em 25, até março de 2030, para descobrir. Depois que ele descobre, ele autua. Aí ele tem até março. Vamos supor que em março de 2030 ele descobriu, um dia antes de finalizar os 5 anos, ele descobriu a primeira operação. Ele tem aí a partir daí ele foi lá e autuou nesse último dia. Ele tem mais 5 anos para poder ficar cobrando administrativamente. Depois desses 5 anos, se não resolveu, não pagou, não conseguiu se defender dessa cobrança, dessa autuação, ele tem mais 5 para poder entrar com o processo judicial. Então, ele vai atrapalhar a sua vida.
São 15 anos para ele poder atrapalhar a sua vida. Mais, né? A grosso modo, porque cada prazo desse depende de uma etapa. Uhum. Então, se passou esses 5 anos e o governo não viu, não cabe olhar os próximos 5. Então, acabou 5 anos, caducou, vida que segue. Agora, ele descobriu no último mês, ele vai autuar, vai virar um processo administrativo, vai te cobrar administrativamente. Você não conseguiu resolver isso, vai virar uma certidão da dívida ativa e esse é o documento necessário para ele te cobrar judicialmente. Entendi. E o governo tem os melhores computadores, não tem? Com certeza. Hoje a média... Tudo hoje é digital, não é? Exatamente. Qual que é a chance dele não descobrir? Olha, hoje a média do governo chegar a um erro de uma empresa é entre o 3º e o 4º ano, pensando nesse prazo de 5 anos. Isso daí se chega a esse prazo somente por conta da mão de obra. Apesar dos computadores serem revolucionários, coisas, inclusive temos pessoas de departamentos fiscais de outros países que vêm estudar os sistemas aqui do Brasil. Uhum. Se não fosse a questão da mão de obra, isso daí viria com uns 2, 1 ano. Fácil, Tranquilamente. Pessoal, não façam coisa errada. Não adianta, o governo vai saber. E cada vez mais com a inteligência artificial, cruzando informações, vai saber antes disso. A notificação vai chegar antes de passar por alguém. A própria inteligência artificial vai atravessar toda a mão de obra ali e já vai mandar a notificação para você. Então, realmente você tem que procurar fazer a coisa certa, tem que procurar planejar. E se identificou uma oportunidade de negócio, o que é legal. Caramba, o fornecedor está aqui do lado, eu quero fazer vou fazer isso. Tá, então deixa eu planejar. Chama o seu setor jurídico, chama o seu contador, coloca os números na mesa. Perfeito. Planeja, sob orientação deles, que eles vão falar, cara, faz aqui, faz assim. Peraí, cara, não custa nada mudar, é baratinho, peraí. A gente altera aqui, já muda aqui o regime, mas você fica livre para fazer do jeito que é certo. Perfeito. Não é? Exato. Muitas vezes o pessoal fica com medo de ter que gastar mais, chamando, não, você não vai gastar mais, você vai fazer do jeito que tem que fazer, de forma certa, desde o começo. Excelente. O cenário é esse. Quando nós nos antecipamos, enfim, não há forma de atingir melhor resultado. Não há forma. Uhum. Pode ser que aí numa tacada você consiga, indo aí como aventureiro, mas isso daí é você apostar. Você está apostando com a sua vida, com a sua empresa, com o seu próprio negócio. Aí não aconselho de forma alguma. Não, e a gente fala muito aqui, Rodolfo, a gente teve uma imersão onde a gente fez todo um trabalho junto aos nossos parceiros da Educando, muitos integradores, distribuidores, onde a gente trabalha muito no conceito de como sair da guerra de preço, como vender mais. E a gente bate muito na tecla de que para vender mais você tem que se posicionar melhor, você tem que criar autoridade, você tem que educar o seu cliente, realmente trabalhar com qualidade do produto, qualidade da informação e tudo mais. Então, se você quer criar autoridade perante o seu consumidor, você não pode fazer bobagem perante o governo. Sua credibilidade vai por água abaixo. Então, assim, a sua autoridade, ela pressupõe autoridade em todos os aspectos, e não só na venda. Né? Perfeito. Porque se você tá um bom vendedor, impecável, com a postura, o posicionamento correto, mas todo rachado aqui por trás, com a parte de tributação errada, recebendo notificação de governo, o consumidor vai puxar a saúde da sua empresa, vai ver tudo, vai ficar escancarado. E aí sua autoridade vai por água abaixo. Exato. Então, são detalhes que você tem que fazer que compõem o todo, né? Uhum. E hoje, quando nós tratamos nesse cenário, nós não estamos falando somente do consumidor final. Nós não estamos falando somente de residências. Estruturas governamentais hoje já têm essa consciência de que é melhor eu trabalhar com uma estrutura fotovoltaica própria ou não. E quando a gente fala de estrutura governamental, para você atingir esse público, você só atinge por meio de licitação, por meio de uma concorrência documentada
E através de um cenário que, se você tiver errado em qualquer documentação, já era. Então, essa poderia ser a oportunidade para alavancar o seu negócio e você vai estar impedido de atuar porque você não tem uma certidão negativa de débito. Então, chega a dar uma dor no coração. Você fala assim, nossa, eu não passei nessa licitação, eu não ganhei essa licitação por conta dessa certidão. Porque não ganhou por preço, tá tudo bem, faz parte do jogo. Perfeito. Mas você não conseguiu nem participar, né? Perfeito, exatamente, exatamente. É isso aí. Rodolfo, nossa, cara, é muito assunto, muita coisa. A gente já tá aqui no nosso finalmente. E eu sempre pergunto pro nosso entrevistado, qual que é a dica de ouro, aquela valiosa que o pessoal paga milhões pra você, você vai entregar aqui pra gente no podcast do Canto Solar. A dica de ouro pro nosso ouvinte aí, pro nosso seguidor. Maravilha, maravilha. Ó, eu não vou dar só uma, vou dar duas. Opa, vamos lá. Amigo, A primeira delas, vou trazer um assunto aqui que acabou que nós, por conta da imensidão do campo tributário, nós não entramos, que é o fato do investidor poder trabalhar com a estrutura tanto de consórcio quanto de associação para poder oferecer essa energia. Sim. Trabalhe bem essa ideia, pense bem no que você quer, no seu objetivo, no seu próprio objetivo, porque os dois tipos de estrutura têm os seus pesos e contrapesos, têm os seus prós e contras. Quando tratamos de um consórcio, você está tratando simplesmente de duas empresas que já existem, que vão se unir em um propósito específico, que é o de produzir energia, e vão fazer uma sociedade para esse propósito específico. Então, a tributação ela continua igual, porque essa sociedade que é feita, ela não tem personalidade jurídica. Então, são duas empresas que se uniram. Então, se você está no lucro real, o que você receber, você vai tributar no lucro real. Se você está no presumido e é a parceira aqui, o que você recebeu, você vai tributar no presumido. Na associação, por um outro lado, você tem todo um cenário de isenção de imposto, tem todo que é o cooperativismo, né? Exato. É a base do cooperativismo. Tem todo um cenário que você consegue ir de ponta a ponta com custo mínimo, só que você não pode oferir lucro. Então esse é o pulo do gato, que o pessoal costuma... Vamos abrir uma associação aqui, a gente vai maquiando aqui e tal, e faz aqui, vamos tirar o lucro no fim do ano. Se você fizer isso, o governo pegou... Aí grampo. Eu vou até fazer um parênteses nessa sua primeira dica, é fundamental. Nós fizemos já um podcast onde eu recebi um diretor da Sistema de Cooperativas do Brasil. E nós falamos muito sobre cooperativismo. Né? Então tem lá, eu faço aqui a recomendação, assistam, você que é investidor, pelo menos quer conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo. A do consórcio, falta eu trazer alguém para cá para também esclarecer o outro lado, porque eu acho que é o que você falou. Cara, cada caso é um caso, às vezes vai ter gente que vai gostar mais de de se associar, montando uma cooperativa, vai ter gente que vai achar que é melhor num consórcio e tá tudo certo, tem espaço para os dois, né? Perfeito. Depende daquilo que você quer. Então fica a dica para nosso podcast também. Maravilha. E a segunda dica é quando você incorpora esses braços desses exemplos que nós citamos agora ao final. Você começa a incorporar uma estrutura na sua empresa para que ela fique sólida e ela mesma preste o serviço de ponta a ponta, sendo que a única coisa que ela vai ficar dependente é de adquirir o material da indústria. Quando a empresa começa a gerar esse tanto de despesa direto vinculado a ela, estude pela viabilidade de estar no lucro real. Porque essa geração de despesa, ela pode te trazer benefícios que, a depender do seu faturamento, a depender do quanto você está vendendo, é mais saudável estar, inclusive, no lucro real, mesmo com todas as declarações, com toda a parte de obrigação acessória que é necessário fazer, financeiramente se torna mais saudável estar lá no lucro real do que permanecer no simples. Então, tenha esse cuidado. Eu tô gerando despesa demais. Senta com o seu contador, estuda, leva essa realidade, vamos ver. Não sei qual vai ser a minha realidade, mas vamos pôr no papel aqui, vamos ver os números para ver se está compensando ir. E, por fim, não deixe planejar. Isso é importante. Pelo amor de Deus. E nessa questão de mudança do regime tributário, mesmo antes de estar no limite do Simples Nacional, é o que você comentou, às vezes o volume de despesa é tão grande
que pode estar na metade, às vezes, da tabela, mas que justifica migrar para um outro regime? Seria isso? Perfeito, perfeito. É exatamente essa a análise. Quando nós... o gerar despesas, a depender do tipo de despesa gerado, ele se torna dedutível da base de cálculo do imposto de renda quando nós estamos no lucro real. Então, essas despesas, quanto maiores são, menor vai ser a sua base. Há cenários que você, inclusive, fazendo essa dedução, o abatimento da despesa, você consegue chegar no 0 a 0 e não tem imposto a pagar. Então, tem um cenário muito bom para ser estudado. Fora que, no lucro real, a gente tem várias oportunidades de trabalhar com incentivos fiscais. Aí estamos falando aí do Pro Goiás aqui no estado, do Protege, estamos falando da Lei do Bem, que é para inovação, desenvolvimento de tecnologia. Então tem muito campo, um leque muito grande que se abre a partir do momento que você topa enfrentar o lucro real. Legal. Cara, muito bom, muito obrigado, Rodolfo, pelas dicas aqui, por esse bate-papo. O assunto é muito vasto, de fato, né? E não termina hoje, porque amanhã já pode ter novidade aí, tem uma reforma tributária chegando aí que com certeza vai nos rechear de novidades ao longo, são os ajustes que vai ser natural fazer. Mas é um tema muito importante que todo empresariado tinha que realmente conhecer a fundo, né? Então, nós da Educando realmente temos esse objetivo, esse papel de levar conhecimento para os nossos clientes, né? Para os nossos parceiros, os nossos seguidores. E esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de vocês, mais esse podcast. Né? Esse podcast está aqui no nosso canal do YouTube. Eu faço o convite para você que ainda não nos segue. Vai lá, @EducandoSolar, nosso Instagram também, temos muitas dicas lá no nosso Instagram também. Tá? E se você gostou desse tema, se você quer saber um pouco mais, mande-nos uma mensagem. A gente vai ter o maior prazer em respondê-lo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.